se eu viajar no futuro e voltar, eu falo assim, Luciana, de 2 firmas, uma quebrou. Tenta adivinhar qual. Uma é a Tesla e outra é a Suzano. Qual você acha que quebrou? E eu comprei metade das ações em circulação. Vai tentar tirar minha independência. Não, eu não sou maluco. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no Bilhões no Divã, hoje com presenças muito ilustres. Vou contar aqui uma historinha, há uns 5 anos, 6 mais ou menos, pelo que a gente estava pensando aqui. Eu recebi um e-mail que eu achei que fosse mentira. Achei que fosse fake news. Que era do Henrique Breda, um tal de Henrique Breda, dizendo que ele e o Luiz Alves Paes de Barros, que na época eu já sabia ser um dos maiores investidores individuais da Bolsa Brasileira, queriam falar comigo, né? E o Luiz Alves, na época, era um mito pra mim, assim, ele era mega discreto, algumas pessoas diziam que ele era meio bravo, né, o que depois eu fui ver que não tinha nada a ver, e lá fui eu. E cheguei lá e o Luiz Alves estava lá mesmo, não era mentira não. E eles me disseram que eles estavam montando a tal da gestora Alaska, que queriam oferecer o fundo no varejo, e eles até me disseram assim, nunca vou esquecer, a gente conhece muito de bolsa, você conhece de varejo, vamos conversar? E a essa época o Luiz Alves já tinha um histórico impressionante em bolsa, né, e um fundo Poland que tem um ganho de 3.000% desde o início, somente isso, em 2003. Então a expertise dele em selecionar ações era óbvia e ele tinha trazido para perto o Breda, que é uma das pessoas que eu conheço que mais estuda, mais entende de bolsa, e eles tinham ido tocar a gestora juntos. É a maior história do começo desse podcast, mas porque eu precisava contar. E pouco tempo depois eu recomendaria os fundos da Alaska, que eu sempre disse ser uma pimentinha do portfólio, assim como eles também sempre repetiram. Vieram alegria, sofrimentos, euforia, agonia e muita coisa no meio do caminho, sobre os quais a gente vai falar hoje, afinal estamos no divã. E eu sigo recomendando desde o nascimento a Alaska e hoje principalmente o Alaska Black Institucional, que nos últimos 5 anos, que é a minha janela recomendada, rende 200% contra 80% do Ibovespa. Só isso. Faz parte da Superprev, eu admiro muito os dois. Então, Luiz Alves, Henrique Breda, muito feliz de ter vocês aqui no divã. A gente que fica muito agradecido, né? Ultimamente tem tido muito trabalho relacionado à Bolsa, muita reunião, empresa e conselho e tal. Então a gente não está conseguindo participar, né, de eventos, reuniões e tal. Mas quando pipocou ali o seu convite, eu falei, Luiz, essa não dá para falar não, porque foi a primeira, né, a sequer dar atenção e escrever sobre a gente, né? Então nossa gratidão é eterna. Obrigado pelo convite. Imagina, Luiz, um prazer enorme ter você aqui. De onde veio essa sua fama de bravo, hein? Porque você não é bravo. O pessoal inventava porque eu não aparecia. Então pode inventar o que quiser, tá? A pessoa, porque ele nunca aparece. Porque na verdade não é, né? Eu acho que até o Henrique fala isso, é extremamente doce o Luiz Alves, né? Mas isso é curioso, porque lá mais ou menos em 2014, 2015, quando eu ainda não conhecia o Luiz Alves, e a Ângela tinha comentado, olha, vamos tentar fazer sociedade com um conhecido meu, o Luiz Alves. Eu falei, mas Ângela, que Luiz Alves, né? Eu falei, o Paes de Barros? Ela falou, isso é meu amigo. Mas, Ângela, eu sou sócio de você faz 5 anos, você nunca me falou que é amigo do Paes de Barros. Não conheço ele há bastante tempo. Vamos tentar conversar com ele. Aí eu pensei, assim, 5 minutos, do que eu tinha lido já na imprensa, vamos falar assim. Eu falei assim, jogou no Google. Falei, melhor não. Esse cara é muito bravo. Eu tô lendo aqui, o cara é sequestrador de empresas, né? Ele é recluso. Dizem que ele é muito chato, muito grosso. Eu falei, eu vou apanhar desse cara. Eu falei, melhor não. Aí acabou que falou, não, vamos conhecer. Eu entrei na sala para conversar com o Luiz Alves, tremendo de medo, né? Eu vou morrer. E não tem absolutamente nada a ver. Acho que todo mundo já sabe como é que é o Luiz Alves. Então, cuidado com o que vocês leem por aí. Total. Gui, bom dia. Você bom também dia. Aqui com a gente. O Gui, que todo mundo já conhece, é o CTO da Speed, toca tecnologia e traz um pouco esse leigo para a mesa, né? Exato. Pra tirar... Eu tô aqui para fazer pergunta. Tá aqui para fazer pergunta. Então, vamos lá. Bom, você já introduziu um pouco da minha primeira pergunta aqui, que era como vocês se encontraram e como que é, na verdade, a gestão compartilhada, né? Eu tenho uma sensação, bom, conheço vocês há muito tempo, depois de tanto tempo, e aí eu queria que você me contasse se é isso mesmo. É uma mistura de uma intuição, um relacionamento do Luiz Alves e um chão de fábrica, que eu acho que o Luiz Alves faz muito,
com também um pouco do seu estudo, da sua frente fundamentalista, a planilha. Qual que é, assim, como que vocês se misturam? Isso, Melhor você falar. Eu fui ficando velho. Infelizmente, estou beirando 75 anos e acho que sou o mais velho do mercado. Verdade. Hoje. E isso você muda um pouco o comportamento. Em moleque, eu passava 2 semanas, por exemplo, em Caxias, visitando todas as empresas do Rio Grande do Sul, estudando balanço, feito um maluco. E hoje eu não consigo mais. Então, eu me espelho na turma que tem. Eles estudam feito loucos. E mesmo a reação do mercado é o que importa quando sai um balanço da Petrobras. Todos os americanos, todo mundo estuda a Petrobras. Então, se o papel subia, que gostaram, se o papel caía, que não gostaram. Tanto faz, o balanço foi bom, o balanço foi ruim, pouco interessa, porque interessa é a manifestação dos participantes. Agora, para saber número, em 1 minuto, eu ligo, quando eu ligo para o escritório, em 1 segundo tenho todas as respostas. Então, eu não mais fico debruçado em balanço. Eu vejo os grandes números, só leio a sinopse do balanço e não o balanço inteiro, mas não leio mais, não perco mais tempo. Vejo como os participantes reagiram. E dependendo de como reagiram, faz o quê? Toma minhas atitudes. Se ficaram desesperados. Conforme. Se ficaram desesperados, em geral, é porque não tem o papel. Então o balanço foi muito bom, ninguém tem Petrobras, eles ficam desesperados que não tem, então vendem. Ou não tem nem para vender. Então, aí é a experiência do comportamento a cada atitude que a gente tem que ir atrás. Mas vocês visitam empresas juntos também? Não, o Luiz está no Conselho de Administração da Aliança, eu estou em 3. Então isso já dá... Então dá um exemplo. Então, estou no Conselho de Administração da IOSP, da Marco Polo e da Valid. Então, IOSP e Marco Polo são basicamente fábricas. Ali tem o pessoal de compras. O que eles compram? Resina, compra aço, compra um monte de matéria-prima básica. Então, conversando com o pessoal, entendendo, a gente sabe como é que está a pressão de custo de fato na ponta. É mais importante para a gente saber isso do que estimativa de qual que será o IPCA do mês que vem. IPCA é uma média zona geral. Então, para a gente importa aço, matéria-prima. Aí a gente vê, olha, aço está subindo muito. Então, o CSN ou os Minas está colocando aumento atrás de aumento de preço. O que o mercado espera para CSN trimestre que vem, por exemplo? Não, eles estão imaginando que vai ter queda de preço. Não, eu estou vendo que não vai ter. Então, assim, esse contato com o mundo real, para a gente, via os conselhos, ajuda muito. E só que o Luiz Alves ele tem aquela visão do Thundercats, aquela visão além do alcance, que o pessoal não acredita. Não, o pessoal ainda não acredita. Então, assim, faz para quase 7 anos que eu estou com o Luiz Alves, eu vejo ele falando as coisas, as pessoas escutam, elas acham legal o que ele está falando, mas não acreditam. É como se fosse um negócio um pouco folclórico. Ele falou, é legal o que o Luiz falou, mas não acredita. Então, vou dar um exemplo. No meio do turbilhão do Covid, tudo que a gente fez, acho que fazia 3 lives por dia para deixar as pessoas a par de tudo, né? E teve uma que perguntaram assim, Luiz, tenta se transportar naquela época, né? Então, shopping fechado, e-commerce bombando, escola não tem aula mais presencial, é tudo online, então mudou muita coisa, né? E aí sempre a chamada é o novo normal, o mundo, né, do Covid ou pós-Covid. E aí teve uma pergunta, lembro, né, tinha uma plateia gigante, né, tudo pendurado online, né? Aí o pessoal perguntou assim, Luiz, né, como é que vai ser assim agora, né? A nova realidade, né, novo normal, o que o senhor acha? Aí o Luiz falou assim, não vai mudar nada, vai mudar nada. E essa semana eu vi assim, agora tá bombando o casamento agora, né, festa ao ar livre, todo mundo quer se salão, encontrar.
E aí eu falei assim, não, passou 2 anos, não mudou nada, shopping tá lotado, e-commerce voltou a ser algo super concorrido, você não mudou nada, o petróleo tá alto, não mudou nada, e as pessoas esquecem. E quando o Luiz for falar de novo alguma coisa que vai contra mais ou menos aquele sensozinho comum do momento, o pessoal não vai entender de novo. Então, um ou outro vai prestar atenção. Então, essa intuição, que na verdade é um algoritmo talhado por muito tempo de observação, é a coisa irreplicável do Luiz Alves. Então, ele olha assim e já sabe como é que vai ser. Mas isso também, né, uma coisa que me lembra sempre eu acho que vocês têm um conhecimento muito profundo de ciclos, talvez por já terem passado por vários, né, o Luiz Alves tem muito isso de quantos ciclos já foram, né, quantas vezes já não deve ter passado essa situação assim na sua frente de, epa, deu tudo errado, não deu não. E eu lembro que uma vez você falou isso pra mim, falou assim, não significa que o PIB tá caindo, que as empresas necessariamente vão mal na bolsa, não existe uma correlação natural entre os dois. Existe uma correlação negativa. Negativa. O PIB vai mal, a bolsa vai muito bem. Completamente contra-intuitivo. Então, contra, todo mundo fala, a economia não está boa, então a bolsa vai cair. Não tem nada que ver uma coisa com outra. Pode cair ou pode subir, se a economia estiver boa ou estiver ruim. Então, e isso você fala para alguém, o cara fala, esquece, esse cara não sabe o que está falando. Mas me impressiona a sua tranquilidade nas quedas, aliás, de vocês dois, né? De onde vem, assim? Não existe tranquilidade nas quedas. Disfarça bem. Saber disfarçar ajuda muito. De atores Wolfmaier. Eu, a vida inteira, na vida adulta, eu pesava 40 quilos. E caía variando de 37 a 42. Mas o peso médio é 40. Era muito comum, numa semana, perder 3 quilos. Só que isso é 9% quase. De cama, aí eu ficava um dia de cama. Nossa. E voltava. Quer dizer, isso é que é o amortecedor das quedas ou das altas ou em excesso. Então o sofrimento acontece. Então todo mundo reage igual. E a reação é pelo estômago e não é pelo coração, não é nada, é estômago. Você fica péssimo quando toda essa reação. E hoje, diz que hoje os intestinos são mais importantes que o cérebro humano. Isso é das pesquisas. Todas as reações do corpo é baseada, analisada do corpo pelos intestinos. Isso é a grande pesquisa do momento e, para mim, eu sempre soube que era. Quer dizer, a gente tem um sistema nervoso e tem que saber controlar. E não sabe controlar porque acontece esses assuntos. Mas aí bate isso, mas a diferença é o que fazer com esse sentimento. Isso, exato. Exatamente. E que atitude tomar, dado o sentimento que você está tendo. Porque pelo histórico do seu fundo, a gente sabe que por mais que haja sofrimento no momento, o senhor não sai vendendo, porque tem ações que estão lá há muito tempo. Desde que não mudou nada com a firma, está ótimo. Agora, se mudou um assunto na firma, vamos dizer que a firma faz alguma coisa que não se fabrica mais, está cheio de assunto, sei eu, radinho de pilha ou coisas assim. Então essas firmas acabam. Mas a firma que é normal e nada mudou, pode ficar com ela que vai dar certo. Não tem por que vender, né? Não tem. Mas esse ponto é o ponto que mais é interessante, que muita gente fica curiosa. Quer dizer, como é que você aguenta? Né? Como é que você não sucumbe? A resposta é sempre a mesma, mas tem opção? Eu não posso. Então, mas o que você sente? Eu falei, não, dá dor de barriga, dá formiga à nuca, né? Você fica sem dormir, você fica nervoso. Você fica nervoso por conta da performance, do erro, da frustração que você causa em pessoas, de ter tudo o que as pessoas imaginam que a gente sente, tá certo. Sente tudo. Talvez até pior. Só que eu nunca vi lá no escritório, muito menos o Luiz Alves, sequer flertar com a ideia de tomar uma decisão não racional. Isso é muito curioso. Porque
existe, né? O cara, quantas vezes a pessoa se apavora no fundo da bolsa e vende achando que agora o Brasil vai acabar. Isso não acontece lá. E esse traço, essa característica, eu acho que é de personalidade. Eu não sei se é treinável. Eu tenho sinceras dúvidas. Eu acho que tem gente que pode estudar de tudo no mundo e não consegue. É o tipo de coisa que a pessoa trava. Igual gente que tem medo de altura, não tem o que fazer, melhor não subir, nada alto. Tem gente que tem medo de aranha. Tenho medo de altura. Não dá. Então, assim, esse negócio de bolsa precisa de uma autoanálise profunda, porque tem coisa que não é para você se meter mesmo, não mexe com isso. É igual ao alcoólatra. O cara, sei lá, o cara que descobriu o que é, ele fica 30 anos sem beber e ele sabe que ele é alcoólatra, se ele chegar perto ele vai fazer alguma bobagem. Então acho que tem essa característica que é meio quase que fisiológica ou de personalidade, de não sucumbir. Isso lá eu nunca vi. Uma doença da mãe é uma grande desculpa. Amigos falam, não, minha mãe está muito doente, eu preciso guardar o dinheiro, então vou precisar vender. Ele vem com essa mentira a ponto de poder se justificar que ele não aguenta mais. E como... Mas como? Agora é hora de comprar, torça para cair, quanto mais cair melhor, dá para comprar mais. Não, a minha mãe está muito doente. Então, essas desculpas existem e a pessoa não aguenta. Não aguenta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Covid ali, né? Que eu acho que muita gente que está acompanhando a gente vai querer ouvir, né? O Alaska Black institucional se comportou como todos os outros fundos, mas o Black naquele momento caiu 60%, o Ibovespa tinha caído 30% em março. E eu queria entender um pouco, Henrique, olhando em retrospectiva, né? Agora que passou, né? A gente tem 2 anos depois, acho que dá para assimilar melhor o que aconteceu. Eu mesma fiquei com um pouco de receio naquele tempo da alavancagem de juros e câmbio no fundo, tanto que hoje, mesmo que eu falasse para os clientes investirem muito menos nele, hoje eu prefiro o institucional. Eu mesma amarelei ali com o Black. Queria entender um pouco assim de você, olhando para trás. Você acha que houve um erro ali em março de 2020 ou não? Não, teve. Hoje eu não faria a mesma coisa. Então, o que a gente mudou? Quando for montar posições com a mesma convicção, com a mesma opinião que a gente tinha, vamos supor, lá no começo de 2020, os tamanhos e os veículos mudam. Então, se a gente for fazer... vamos supor, hoje eu tenho exatamente a mesma hipótese, eu tenho exatamente a mesma opinião. Então, eu acho que a bolsa vai acontecer isso, juros isso e dólar isso. Você montaria igual foi o começo de 2020? Não. Então, utilizaria mais opções, gastaria mais dinheiro com prêmio ao invés de ir nos futuros direto. E se fosse combinar máxima convicção dos juros com máxima convicção de dólar, seria menor. Então, assim, inevitavelmente é uma das lições do Covid. Por quê? Né? Por que tem essa revisão? Porque entrou no nosso cenário, nosso horizonte de eventos, a possibilidade que a gente nunca tinha visto atrás de bolsa em 6, 7 dias, dividir por 2, dólar subir 40% e o juros subir quase 200 pontos. Então isso aí a gente, quando você roda para trás, você não encontra essa intensidade de movimento. Você acha esse movimento ao longo de 2 anos, ao longo de 1 ano e meio, se arrastando. E é muito diferente você enfrentar um mercado desse ao longo de meses do que em poucos dias. Então, eu não quero passar por aquilo de novo. Então, assim, mais ou menos o nosso view hoje sobre o mercado não é muito diferente do começo de 2020. Mas o portfólio está diferente. Então, são lições que você vai tendo ao longo do tempo. Nosso view é idêntico. É idêntico. Eu não quis ser tão preciso. A bolsa vai subir muito e o dólar vai cair muito. Sobre juro... E o juro está alto tanto quanto estava, mas no começo de... É muito difícil dizer porque o juro é um assunto, vamos dizer, social e político. Então, erraram quando baixaram muito, porque estavam estimulando o consumo, dando uma chance para o aumento de renda da turma, porque você poder comprar prestação com juro de 2%, um juro prime de 2%, você vai comprar, sei, o automóvel financiando por 10%.
Hoje, com o juro de 12%, o automóvel está custando 30%, qualquer coisa assim. Então, a perda de renda vira enorme. Tanto que a resposta para essas firmas de varejo foi muito ruim, que elas já estavam na esteira de grande aumento de poder de compra e ficaram na esteira de grande perda de poder de compra. Agora, todo mundo só fala o ano que vem, ano que vem a inflação é 3%. Não sei que base alguém pode ter para dizer que a inflação é 3%, porque se o petróleo for para 200 ou 300 dólares e o minério de ferro subir para 200, 300 também, a inflação vai continuar na casa de 12%, 13%. O pessoal acha que uma certa hora vai parar de subir petróleo e outras commodities e a inflação virá zero. Ou até vai cair os preços das commodities. Mas isso é uma aposta como qualquer outra e pode não ser verdade. É a realidade de hoje. Que o juro que está 12% aumenta até mais, quem sabe, 14%, que está falando agora, e que depois gradativamente volta a cair para ter um juro real de 4%, 3%, que é o juro... O Brasil sempre trabalhou com o juro real negativo. O juro real positivo é uma novidade de muito poucos tempos. E eu nem acredito que esse juro de 12% seja um juro positivo. Eu acho que ainda é negativo. É positivo para compra de alimento, compra de produtos do dia a dia, mas para acumulação de riqueza é um juro negativo. Os imóveis subiram mais, automóvel disparou de preço. Mas falando sobre juro, Luiz Alves, esse cenário de inflação alta que pede um remédio de juro mais alto, não é ruim para a Bolsa necessariamente? Não sei, não necessariamente. Tanto tem mostrado que não. A Bolsa está... Os estrangeiros percebem que não, porque isso é coisa momentânea. Tanto não foi bom quando o juro estava a 2%, a Bolsa chegou no ponto que está hoje, com o juro que está... Acham que é um juro altíssimo. É um juro ridículo, não tem nada de altíssimo. O que é que está havendo uma inflação, isso é para tentar corrigir em parte os efeitos. Não estimular a facilidade de aumentar preço. Porque tem caso de verdura e caso de assunto que dobra de preço do dia seguinte. Então, para evitar isso, mas isso não corrige nada. Então, é muito falatório, muita conversa, é para um assunto macro, um assunto para dar um rumo na política econômica, mas não é isso que corrige. O que corrige é o petróleo cair, é o dólar cair, basta cair o dólar 30%, 40%, está tudo corrigido. Não precisa mexer com juros, não precisa mexer com nada. E isso está acontecendo esse ano, né? Na verdade, toda essa, não só a tese de vocês, como vocês já estão ganhando dinheiro com isso, né? O institucional está subindo 9%, o Black está subindo 30%. Imagino que muito pela posição de valorização do real. Exato. Não, imagina, não, é só pela... Essa é a grande diferença. Mas você tem feito com... Só para a gente explicar para o pessoal que está ouvindo, agora você faz com opções, é isso? Meio a meio. Como a posição de juros é muito pequenininha, não consome quase nada de risco, tem um pouquinho de arbitragem, diferente do começo de 2020, que existia um direcional, então a gente se sente à vontade no dólar de não ficar com tanto preciosismo em ficar mais na opção ou no futuro. Na opção já nem está valendo muito a pena, assim, porque não tem muito jogo na opção, as vols estão um pouco mais baixas, o mercado não está tão nervoso, talvez perto da eleição fique. Mas você tocou num ponto que a gente vê é muito comum, né? A pessoa fala, os juros isso, então a bolsa aquilo. Já complicou, né? Porque assim, em essência a bolsa é um lugar para você ir lá e negociar pedaços de empresa, né? Tem empresa que se o juro subir, é ruim para o negócio dela, porque ela é endividada. Só que se o juro está subindo por causa de uma inflação que se relaciona com o produto que ela vende, não necessariamente é ruim para ela, porque ela está vendendo um produto que subiu bastante de preço e o juro não está comendo nada do que ela está ganhando a mais de dinheiro.
Então, para você saber se o juro subir ou descer é bom, você tem que ver caso a caso, nome a nome. Então, qual que é o impacto dos juros para a Petrobras? Hoje quase nada, praticamente não tem dívida, o que ela ganha é petróleo e dólar. Então, juros irrelevante quase. E para o varejo? Para o varejo é importante, sobe juros, poder de compra da população cai, e se a empresa é endividada, vai machucar o lucro líquido. Mas se a inflação é porque a atividade econômica está fortíssima, principalmente por causa do varejo, aí ela vai vender muito mais em volume. Então, assim, é muito difícil eu encontrar nos meus ídolos de investidores de bolsa, na história dos Estados Unidos e no Brasil, de bons investidores de bolsa que relacionam juros com bolsa. Nenhum. Nenhum gasta tempo com isso. Peter Lynch, Charlie Munger, Luiz Alves, Buffett, nenhum faz essa relação de juros aqui, então eu vou investir na American Express, porque o juros vai ser... Não existe esse link. Então, um link muito... Mas a pessoa física faz, né? Porque ela está saindo da bolsa, eu fico agoniada vendo investidor saindo de fundo de ação, desde o fim do ano passado. Mas isso é uma tristeza. Me dá um sofrimento, porque eles vão perder uma recuperação, Nós claramente. estamos numa mais sangrenta onda de saques, de saque de fundo de bolsa que eu já vi. Eu também. Todo santo dia é saber quanto saiu. Quanto entrou, não entra. Quanto saiu? Hoje só saiu 2 milhões. Que bom, porque normalmente sai 5. Então, e não se sabe para quê, porque está tirando do que é bom para pôr no que é ruim. O pessoal coloca na renda fixa? Não, mas aí então, aumenta renda fixa ainda vai lá. Bitcoin. Bolsa americana que está no top absoluto, que todo mundo tem certeza que vai cair. Tecnologia dos Estados Unidos é um absurdo o preço que está, vai cair, é certeza. Então, coitados, eles vão perder no dólar, vão perder nas cotações de bolsa. Já estão perdendo. Bitcoin pode valer 0. Então é uma judiação às atitudes. Ou agora o número que fala é $1 milhão o Bitcoin, que é em 5, 6 anos, antes de 30, o Bitcoin vale $1 milhão. Eu li isso ontem de uma menina americana falando seriamente. Eu falei, tá bom, então deixa eles se entenderem. E eu acredito em tudo, porque tudo pode acontecer. Tem um pouquinho de Bitcoin? 0 absoluto, não sei o que se trata. Tá certo. Mas, Luiz Alves, vamos falar um pouquinho sobre bolsa, então, só reforçando o Black Institucional, que eu acho que é o maior fundo de vocês hoje. Hoje, assim, é quando a gente... as pessoas enxergam fundos, né? Então, fundos a gente tem mais de 20. Então, é a maior estratégia. Isso. Dentro de casa, a gente se separa em estratégias. Então... como é tudo são ações, então é muito volátil. Então, a gente deve ter hoje perto de 15 bi sobre gestão lá. 90% disso a linguagem que o pessoal já está se acostumando, é long only. Comprado em bolsa. Bolsa puro. Mas onde que está isso? Qual que é o carro-chefe dessa estratégia? É o Alaska Black Institucional. Então, é a partir dele que a gente monta todos os previdenciários. Os previdenciários que são 70 e os previdenciários que são 100. Né? Então, a gente faz prorata no 70, né? Para público geral. É a partir dele que a gente toca os mandatos exclusivos de investidores estrangeiros, principalmente, que montam long only. Então, a estratégia que ficou mais conhecida lá atrás, o BDR, ele é 10% da casa. E o resto é o institucional. Exato. É pura bolsa. Queria falar um pouquinho de como vocês escolhem de fato bolsa. Porque, no fim das contas, o portfólio de vocês, com frequência, é bem diferente do mercado. Né? Vocês não têm tanta sobreposição com o mercado como a maior parte dos gestores tem. Então, por exemplo, vocês viram Magazine Luiza muito antes de todo mundo começar a falar sobre Magazine Luiza. Várias empresas que vocês têm ali que estão fora do radar da maior parte das pessoas e que muitas, em determinado momento, entram no radar. Como que vocês fazem para encontrar essas joias ocultas? Quer falar, Luiz? Se eu falar, eu falo não tanto verdade. Não você fala mais joia oculta, eu chamo de moleza. Moleza. Essas molezas estão aí. Hoje as 2 molezas principais é Petrobras e Vale do Rio Doce. Como é que você pode falar que a Petrobras está barata
ou que a Vale está barata? Primeiro, uma das coisas é comparar com as outras congêneres que fazem a mesma coisa que ela e que são cotadas nos Estados Unidos ou nas outras bolsas europeias, ou o que seja. A Petrobras e a Vale têm desconto de 40% a 50% das firmas estrangeiras. E a Petrobras e a Vale são o dobro da qualidade das duas estrangeiras. São as melhores do mundo nas suas especialidades. A Petro é melhor do petróleo e a Vale é melhor do Você vê isso na minério. margem, então não é só uma opinião qualitativa. Assim, você vê a margem mesmo, com a eficiência de produção. Então, essas são as grandes molezas que tem. Você compra quanto quer, vende quanto quer no momento que quiser. São as duas ações líderes do índice, elas representam 25% ou 30% da bolsa, Muito líquidas. absolutamente líquidas, e ninguém quer, não se sabe por quê. Não tem muita questão política em Petrobras? Nenhuma, zero. Isso já está resolvido desde o tempo da Dilma. É proibido o governo se meter. Acabou. Foi feito para evitar. Então, se o Bolsonaro fala quanto quiser falar, pode falar. Mas ninguém vai mexer no preço. O preço não é espontâneo. Às vezes fica uma semana ou duas. Quando começou a guerra, eles demoraram um pouco para subir o preço. Agora está muito alto. Está muito alto. A gente está vendo na O bomba de gasolina. dólar desabou, o Mas petróleo está desabou, o preço tá compensando lá. o tempo que... porque eles são obrigados a compensar o tempo que deram com desconto. O Brasil, esse ano inteiro, ficou com entre 20% e 10% de desconto sobre o preço internacional. Isso magoou a Petrobras de algum jeito. Agora eles vão ficar um pouco mais caros que o mercado até balançar de vez o preço. E esse presidente que está aí, até ele sair, ele falou, eu também não baixo nada, agora eu vou entregar com a conta no 0 a 0. Eu não atrapalhei e não vou ser condenado por ter tirado dinheiro de acionista. Essa mudança de presidente, você acha que não pode ter também dado um medo nas pessoas, assim? Que pode ser um motivo que o pessoal não... As pessoas têm medo até da sombra. Então, você tentar entender, é verdade. Se você tentar entender a reação das pessoas, você entra num outro campo científico que a gente não deixa pra lá. Porque assim, então vamos olhar ali o negócio, o potencial estrago, né? Ou benefício, você tem os dois lados. Né? O cara pode prejudicar ou pode melhorar a operação. Vamos tentar ter alguma opinião e mete um preço e vamos investir. Né? Então, às vezes a gente vê assim, eu não invisto em empresa, sei lá, estatal. Beleza, uma regra boa, mas você investe em empresa que faz algumas coisinhas aí bem pior. Então, é preferência. E esse negócio da Petro e da Vale, assim, imagina se você entra numa small cap. Aí você entrou, você tem uma ideia sobre a empresa, você não sabe o que é empresa de verdade, você nunca vai saber antes de entrar e participar. Aí passou 6, 7 meses, você descobriu um negócio horroroso, você quer vender. Aí você começa a vender, tá no R$10, você termina de vender no 3. Petro e Vale fala assim, olha, erramos, Luiz, aperta o botão, pum, 12 segundos você vendeu a posição. Quanto que vale isso, né? Ainda mais para fundo onde tem capital que não é só seu. Sim. Então é muito complicado quando você não tem a liquidez de entrada e saída, e é uma delícia quando você acha uma empresa barata, né, que o pessoal não gosta, o pessoal tem raiva, e que, sei lá, cada 6 meses paga um dividendão, você usa esse dinheiro para comprar mais firmas, dela mesma, mais ações dela ou outras, então até elas começarem a ficar caras, porque o Brasil fica caro quando elas ficam caras, difícil, o Brasil está caríssimo, mas Petro e Vale está baratíssimo, meio que não existe, ela meio que faz parte do bolo, né? Elas ditam, né, tocam o bumbo da bolsa, são essas. Pode colocar o Itaú no meio e tal, a gente não tem, mas a mesma coisa. Então, assim, é um momento muito especial, assim, você achar as mais líquidas, as que mais pagam dividendos, sendo as mais baratas. Estão no fundo hoje as duas, As Petro duas, e Vale. primeira e segunda.
E eu acho legal que vocês tenham usado muito aqui a palavra firma, né? Se é uma firma boa, se não é... Vocês olham para a Bolsa, de fato, como um supermercado de empresas, né? E não como... É o que é, né? É mercado acionário, né? O mercado não é uma peixaria, é um mercado de ação. Porque senão é melhor comprar um índice. Quer mexer com a... Não sendo um supermercado, compra um índice. O índice vai muito bem. Quando a bolsa vai subir, o índice, qual é a função nossa? É ser melhor que o índice. Se a função é que tem cheio de gente sentada estudando a empresa. Se a gente passar 2, 3 anos e perder do índice, acabou. Não há razão de cobrar. Nós cobramos muito dinheiro para fazer isso. Nós cobramos 20% do que a gente ganha acima. E se a gente não ganhar acima, nós não vamos ganhar nada, porque a taxa de administração é para pagar salário, despesa, onde a gente ganha no performance. Então, se a gente não conseguir ganhar acima do supermercado que está à disposição, a gente foi um desastre. Agora, Luiz Alves, vocês compram Petrobras, Vale, que muitos gestores têm preconceito, né? Porque falam que não tem controle sobre commodities, sobre todas as variáveis, mas vocês sempre compraram, né? Para você não... Sei porque, como todo tem esse preconceito, está sempre barato. Então, e ela vem, a Petrobras ia falir na mão da Dilma. Por acaso não faliu. E de lá para cá é sempre a ação mais barata da Bolsa. Desde que nós nos conhecemos, portanto, nesses 6 anos... as duas molezas, a Vale estava $2, hoje está 21 e pagou uns $5 de dividendo, e a Petrobras estava $4 e hoje está 20. Ou seja, Quer dizer, então, e pagou $4, $5 de dividendo também. E ainda está barato. Não, ainda está de graça. Não é nem barato, é de graça. Tem o preconceito contra empresas produtoras de commodities, né? É interessante porque tem origem isso, tem nome, sobrenome, por que é e assim e tal. Muito disso vem do Warren Buffett, né? Ele bate bastante nessa tecla. De fato, nos Estados Unidos você tem algumas opções muito interessantes, muito mais previsíveis do que empresa produtora de commodity. Nem é tão assim, né, a especialidade americana, assim como você tem muitas opções super previsíveis lá a princípio, né? A princípio previsíveis, né? Então, você tem lá 3M, você tem Johnson & Johnson e tal. Eu digo a princípio porque tem umas coisas que é o seguinte: o Buffett não faz tudo o que ele escreve e ele também não escreve tudo o que ele faz. Ele faz coisas que ele disse que não faria, né? Então tem que tomar cuidado também, tem um filtro. Mas quando a gente olha para a commodity em geral, o medo que as pessoas têm é da incerteza de curto prazo. Porque isso gera uma série de prejuízos, tanto para o gestor quanto para a indústria, que é a tal da volatilidade. A volatilidade mata... cotista, tira sono de gestor e tal. De fato, o varejo ou uma empresa de shopping, no curto prazo, pouca coisa acontece. Mas no longo prazo, eu vou forçar a barra, no longo prazo, meio que tudo morre. Talvez não as de commodity. Será? Porque quando você olha assim, petróleo vai morrer. Quantas vezes a gente já escutou que o petróleo vai morrer? Desde a época que eu estava na escola. Celulose. Quando que o mundo vai parar de utilizar fibra de celulose? Eu acho que só cresce esse negócio. Papel higiênico, folha de papel, caixa de papelão. Então é mais fácil, por exemplo, em 10 anos, se eu viajar no futuro e voltar, eu falo assim, Luciana, de 2 firmas, uma quebrou. Tenta adivinhar qual. Uma é a Tesla e outra é a Suzano. Qual você acha que quebrou? Provavelmente Tesla, mas... Você entendeu? Existe... Então, quando você olha ao longo do tempo... Não, acho que a Tesla é bem capaz de quebrar. Né? Não, eu acho que não quebra. Mas assim... Mas entre as duas, tem que escolher uma. O papel higiênico vai estar lá. O papel higiênico vai estar lá. Assim, não dá para escapar do aço. Aço é um material estrutural super resistente e barato. Aço vai minério de ferro. Agora a gente inventou uma fibra nova, é caríssima perto do aço. Então, quando você olha a matéria-prima básica,
ela é, em essência, a base de tudo o que existe de concreto. Mesa, é fibra, é madeira, você vai para estrutura de aço, vergalhão, cobre, o petróleo. Pessoal, já vai colocar carro elétrico, né? O carro elétrico queima óleo diesel no gerador para gerar energia elétrica, fora todos os materiais de plástico que você imaginar e vem do petróleo. Então a resiliência da commodity é gigantesca. Quantas empresas de varejo a gente já viu quebrar no Brasil? Um monte. Banco quebra também, não tem jeito. Então, seguradora quebra. E empresas de commodities, você vê, não é à toa que essas mastodontes estão aí. Não, vou explicar o que acontece com commodities. Dado uma resposta de preço, para você aumentar a produção, você põe bilhões e bilhões em desenvolvimento e que só vai começar a dar algum retorno daqui a 7 anos. É o prazo médio de uma fabricação de uma indústria de aço, é o prazo médio de plantar eucalipto para retirar papel, é o prazo médio de perfurar o poço de petróleo para se tirar o petróleo. Muitas vezes você faz esses investimentos e quando chega a hora da produção, por algum motivo o mundo está parado e isso vale zero. Então os prejuízos são enormes. Então, sempre então é considerado um jogo. Será que quando ficar pronto o meu investimento terá as coisas andando? Por isso todo mundo fica apavorado. Eles quando sobem muito, porque o que acontece, vamos dizer, o petróleo. A Petrobras é petróleo puro. Se o petróleo cai, ela cai. Se o petróleo sobe, ela sobe. O resto, tanto faz. Então vamos dizer que o petróleo vai para $200, $250. E todo mundo vai comprar Petrobras feito um maluco. E quando acabaram de comprar, o petróleo começa a cair, volta para $20, $30, perderam tudo, some. A Vale do Doce valia $40, foi para $2. É zero, perdeu tudo que pôs. Então, esse pavor é que elimina os participantes. Agora, quando está 2, a chance pode vir para zero só. Porque quebrar não quebra, os ativos estão lá, esperar acontecer. Ou seja, se comprar muito barato, está tudo bem. Está muito bem, esse é o assunto. Então, comprando bem aquém do que está cotado às congêneres, você não tem jeito de errar. Perfeito. Principalmente porque elas são melhores que as outras. Mas assim, o preconceito é tão grande que é engraçado. Em 2016 teve carta de gestor que falou disso e esse ano eu vi de novo. Olha, o fundo deu, sei lá, X%, a gente perdeu do Ibov, mas tirando Petro e Vale, porque Petro e Vale não conta. Rolou muito isso. Não, mas pô, justo as duas maiores não contam. Mas quando você ganha do Ibov, ela conta, né? Então, assim, tem a sua preferência, tu não pode, mas não chama de inexperiente alguém que gosta de empresa de commodity, né? Isso é preferência, perfil. Por exemplo, eu não gosto de investir em empresa aérea, eu tenho medo, eu tenho pavor. Tem amigo meu muito inteligente que investe e sabe lidar com isso. Sim. Eu tenho meus ativos no ar, né? Dá um pouco de medo, no chão. Mas eu acho muito interessante vocês falando isso, porque por um tempo as pessoas associaram, dado o retorno do Alasca, que vocês tinham muitos small caps, muitas empresas de pouca liquidez. E eu falava com vocês, falava, não é nada disso, não. A gente não está ganhando dinheiro com empresas. Tanto que quando começou a crescer o fundo, as pessoas falaram, vai perder o perfil. E você falava, não, mas não é nisso que a gente gosta de investir. A gente estava no perfil um pouquinho diferente do nosso normal por conta da Magazine. A Magazine... A Magazine naquele tempo custava 180 milhões de reais. Nossa. Vamos dizer, e chegou a 180 bilhões de reais. Nossa. Chegou a 1000 vezes, a independente de inflação, qualquer coisa é 1000 vezes. Devia ter comprado tudo, Luiz Alves. Devia ter comprado 100%. O pessoal de risco não me deixou. Não, e depois... Vocês chegaram a 20%. 20%. O que fez vocês verem na Magazine Luiza que fosse... Moleza. Nós fomos lá visitar algumas vezes. Ninguém ia, era só nós que ia lá, perguntava, o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos fechando muita loja, mandando gente embora.
estamos resolvendo o capital de giro. Junho de 15. E nós vimos que eles estavam resolvendo o mesmo e cada vez a firma, o que eles falavam acontecia. Aí um dia falou, agora chega de vir visitar aqui, que a gente já não tem mais nem O pergunta Luiz para falou pra mim fazer. isso no carro. Falei, agora Eu chega de falei, visitar. agora é o seguinte. Agora é o dia que a gente compra. Vamos determinar, nós vamos comprar quando? Papel, vamos dizer que está a R$40. Aquele tempo, depois deu purificação, mas em essência. Não, se dividir por 2, mais uma vez, ele já veio dividido. Estava com queda de 80%. Então tinha que bater queda de 90%, ou seja, dividir por 2 de novo. Se dividir Pra por valer a 2, pena. a gente compra. Então ficou essa definição e paramos de ir lá visitar. E no Natal, eu estava na Ilhabela, e tinha 3 dias da semana do Natal e 3 dias da semana do Ano Novo. Eu liguei para eles e falei, olha, dividiu por 2. Chegou a hora. Dividiu por 2. Ah, mas aí cadê? Não tem dinheiro no fundo. Não tinha 5 milhões de reais. Estava nascendo, foda. Tinha 26 milhões de reais, ué. Eu falei, então eu vou comprar. No Poland. E eu comecei a comprar a 18 e terminei no 8. Quer dizer, aí dividiu por 2 de novo, porque de 18 já tinha Bateu dividido 40, foi para 18. 96% E de no queda. 8 é outra divisão por 2, que era de 18 por 2 dá 9. Aí veio a dor de barriga. Meu preço médio ficou 12. E eu comprei metade das ações em circulação. Eu falei, não vou passar de metade, porque senão você não tem jogo. Tem pra não quem tem. vender. Você comprou todas as fichas, cadê ficha para entrar no jogo outro? E isso eu comprei nesses 6 dias. E voltei para São Paulo e falar, agora, aí começou o dólar cair, alguma Isso. coisa, entrou um dinheirinho no fundo de ajuste e eles começaram a comprar. E ajuste o da fundo queda do dólar passou a ter dinheiro. virou Magazine. Então a gente usou o lucro do dólar para comprar Magazine. Magazine. Aí a gente com fabricou isso dinheiro. começou e aí foi. Aí quando chegou nos R$100, vendi um pouquinho, no 200 vendi um pouquinho, no 400 vendi bastante, e no 500... Mas teve um dia que o Luiz Alves deu a maior crise de riso que eu vi. uma hora me ligaram os meninos. Eu liguei. Ligou, falou, Foi o Luiz. estão falando aqui que o negócio vai para R$1.000. Eu não aguentava. Como? Ninguém queria. Eu falei, essa hora eu não tenho mais nenhuma há muito tempo. O Breno, não, mas E eles nunca venderam, o fundo não vendeu, manteve eu. Falei, tchau. Porque eu já vi acontecer milhares de vezes. Você compra, vai, e de repente aquilo acabou. Mas vocês ainda têm hoje? Não. Tem 0,5% do Pouquinho. fundo. Que na verdade me deu muito medo quando a TIR começou a cair e a gente começou a ver muita gente que nunca tinha pisado na Magazine Luiza e que 3, 4 anos atrás chamava a empresa de bolha, começaram a comprar no fundo. Lá é a Tesla, chegou a Aí ser eu a falei, não, isso Tesla não tá dos certo, Estados né? Unidos. Porque não tá certo. Isso é 150 vezes o lucro, 200 sinal de vezes exagero. O lucro. cara comprou porque não aguenta mais ficar fora, na verdade. Tanto, né, tanta dor de ficar fora disso. E não é uma decisão, a gente viu que não é uma decisão muito racional. Então isso deve estar no preço. E hoje que ela caiu, A gente vendeu para essa turma aí. essa queda de agora, ela veio de 30 para 6. Você dividiu. Não está na hora de comprar de novo? Tá, é hora de Possivelmente. quem Possivelmente. começar a comprar agora não vai perder dinheiro, pelo contrário. Com visão de longo prazo, quem começar a comprar, vai comprar agora então 6, até 5. E vai ganhar muito dinheiro quem comprar, porque a firma é muito bem tocada, eles levam muito a sério tudo, o pessoal... Tivemos lá esses dias, saímos muito impressionados com as atitudes. Isso é importante as pessoas saberem, né? Elas confundem, né, o seu investimento com a opinião sobre a empresa. Não tem absolutamente nada a ver. Necessariamente não tem nada a ver. Então, nossa opinião sobre a Magazine Luiza só melhorou com o tempo. Só melhora. Mas o preço é importante. Independente do preço. Agora, para nós, a moleza virou um assunto normal, a gente acompanha. Quando vai virar moleza de novo, nós vamos comprar de novo.
Perfeito. E as coisas são relativo, né? Porque você olha para ela, mas tem que o dinheiro Comparar você tira da com as onde? outras. Tem que comparar com as outras. Né? Vou vender Suzano para comprar, ainda não. E quando vocês visitavam em 2015, a tecnologia deles fez vocês acharem que poderia... Não existia ainda. Nem tinha direito. A gente tava foi no entender com o Não, eles tempo. estavam começando. Porque para nós a tecnologia foi um case muito sucesso. A Luiza Labs lá dentro, todo mundo falava muito bem, né? De Luiza como Labs, eles- quando a gente começou aí, acho que tinha 20 pessoas. Hoje tem 1.000. Mais de 1.000. Ou acho que 2.000, né? 2.000. Depois nós fomos para Franca. Franca tem 4.000, que é uma espécie de Luiza Leves lá. Não, perdemos as contas. Então, com certeza, já estamos fora de conta, mas é mais de 1.000. Tem um monte de pergunta legal de cliente. Eu tô preocupado que o Luiz Alves já chegou aqui e falou: olha, eu tenho que acompanhar a bolsa, entendeu? Porque é ligado no Vamos lá. 220. É verdade. Então, eu quero partir para uma sessão que a gente tem aqui, que é a sessão caos. Vocês acabaram contando a história de Magazine Luiza fora dela, mas eu quero outro caos, um de cada um. Que é para contar uma história que marcou vocês no mercado, ou uma empresa que compraram ou não compraram. Eu tenho uma para contar, que Então, essa é conta. boa. Porque isso dá muito propósito também para a pessoa que investe na bolsa. Então não é só um joguinho, né? Sobe e desce, né? Esse dinheiro que é o dinheiro da pessoa que está investido numa ação pode entrar dentro do caixa da companhia de verdade ou viabilizar a entrada de um dinheiro novo no caixa da companhia que faz uma emissão e tal. Então tem uma empresa que a gente começou a investir ali em 2015, que era a Login, que era uma empresa de cabotagem. E aí uma série de eventos, né, estouraram no nosso colo. Então a empresa ela teve problema de estaleiro não entregar navio, aí ela entrou em uma bola de neve de uma dívida cara, aí em vários momentos o caixa foi para praticamente zero, então a gente ficava com aquele receio, vai entrar em recuperação judicial, não vai e tal. E a empresa veio pedir dinheiro para o Luiz Alves. Não temos de onde tirar dinheiro. Não tem de onde tirar. Já estamos pedalando em cima de fornecedor pedindo favor aqui e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu vi o Luiz Alves na minha frente assim, quanto que a empresa precisa? Precisa, sei lá, inventar uns números. 15 milhões, 20 milhões. Então faz uma emissão de capital, eu ponho. Não tinha mais ninguém para pôr. Ninguém. E aí, e deu assim, chance para o mercado pôr, né? Num preço baixo, pode ser que você não aguente sozinho colocar dinheiro numa empresa. E a empresa foi para R$2, Luiz Alves comprou. E aí falou assim, pessoal, agora é o seguinte, a gente tem 50% de uma empresa de cabotagem, a gente não sabe nem onde fica no Rio de Janeiro. Que história é essa, né? Esse dinheiro deu sobrevivência para a empresa. Saiu o presidente, saiu o financeiro, aí o Luiz Alves bancou o novo presidente, falou, vai lá, se você precisar de ajuda, você fala. Enfim, uma empresa que foi tomando as atitudes, né? A gente vendeu 2/3 da nossa posição, a gente ficou minoritário agora, vendeu para uma das maiores do mundo de navegação, de transporte, vendeu por R$25, o negócio era 2 em 5, 6 anos, uma empresa que hoje, ela, se já não é um orgulho nacional, com certeza daqui a pouco já é, porque o pessoal vai perceber o que é essa empresa. Ela está de pé por causa do Luiz Alves. Então você e aí e naquele momento porque caridade não num ponto foi. Vou te falar que num ponto foi. Porque quando a gente começou a investir, a gente achava que era moleza. Só que não era dureza. Quando a gente entrou era dureza. Aí você já estava dentro. Beleza, aqui que a gente faz, vamos vender e pular fora? Não, pera aí um pouquinho, vamos dar mais uma chance. Não, perder, nós já tínhamos perdido. Já tinha perdido. Mas chegou um momento onde era o seguinte, isso não é processo de investimento, mas acabou sendo. Que é o seguinte, o Luiz falou assim, olha, a porca torceu o rabo total ali, e a firma tá quebra ou não quebra. Então perdido, meio que já tá perdido o que a gente tem, a gente colocou aqui. Era 2, 3% do fundo, não era muito não. Mas para a companhia era tudo. Sim. Todos os gestores que a gente conheceu venderam ação. Todos. Essa empresa, quando a Vale vendeu a participação dela, pulverizou no mercado. Então virou uma empresa que ela era meio que tocada e controlada por fundos, por gestores. Todos pularam fora. O Luiz Alves falou assim, eu não vou pular fora da única empresa de cabotagem brasileira. A gente vai ficar até ela funcionar. Ou a gente perde tudo. E acabou. O máximo que pode acontecer é perder tudo. Então não vamos sair. Então essa força
deu força para a empresa, deu força para o management, para acontecer tudo o que aconteceu. E era só 3% do fundo, assim, não ia ser um impacto. tem um negócio que é interessante. Todos acham que é uma via de mão única. Você investe na empresa e a empresa tem vida própria, né? Quando, na verdade, é via de mão dupla. Quando você olha dentro da empresa, a empresa está olhando para os acionistas. Ela olha quem é os acionistas, quem são as pessoas. E o posicionamento firme do Luiz Alves, no seguinte sentido, eu estou aqui para o que deve é. Eu não vou abandonar vocês. Isso fez a firma dar uma puta de uma volta por cima. Foi um sócio. Né? Então, assim, eu falei, eu não vou sair. Eu não vou fazer igual os outros fizeram. Eu vou ficar aqui. Então, assim, mas assim, né, juntando, pegando dinheiro assim na gaveta. Não tava moleza naquela época. Eu fui pro Conselho Fiscal, o Thiago também tiveram propostas para pagar 10% da dívida. A dívida era 100, vários bancos ligaram que aceitavam 10. Eu falei, negativo, nós vamos pagar os 100. E não queremos nenhuma moleza, nem nada. Eu só queremos, quem sabe, mais um mês, mas não tem nada de pagar 10. O próprio banco fez e falou, não, nós não vamos tomar esse profeito, não. Okay? Por quê? O banco tinha certeza que a gente ia quebrar melhor 10 do que 0. Então, mas por que não aceitar? Para não ficar essa mancha na história da isso empresa. é maior mancha. Tomou proveito e depois a empresa dá certo. Você sabia que ia dar certo. Então, para não ter dúvida, o senhor espera, o senhor vai receber é uma posição o que tiver que receber. Muito guts. Nós tínhamos uma linha importantíssima de um navio. Eram 2 navios, um contrato de 25 anos com a Vale do Rio Doce, que saía de Belém do Pará e ia até o Amazonas. Lá no norte. No norte. Transporte levava bauxita, levava e voltava para pegar mais. Era isso. Esteira fluvial. Uma esteira, eles chamam de... Esteira fluvial. Esteira rolante. Isso. E essa linha era, os navios estavam devendo todo o dinheiro para pagar o navio, mas tinha esse contrato, e que era religioso. E com isso pegou 600 milhões de reais na época. Aí pegamos, vendeu, agora falou, agora a firma não tem mais nada, o único negócio que ela tinha era esse. E com 600 milhões fizemos mágica, paga aqui, paga ali, vira aqui, vira ali, e a firma... Hoje é possivelmente... O comprador foi a maior firma do mundo, que é a MSC. Caramba. E tocou... Hoje ela é a mais importante firma de cabotagem brasileira, a única que era nacional, que não é mais. E nós vendemos para trazer um sócio de peso, porque... Nós não sabemos, nós nunca fomos lá, nós nunca fomos no escritório dessa firma. Mas você foi um dia porque era do Conselho Fiscal, mas nós nunca fomos. Mas você fez algo pior, pior não, mais bacana. Como o estaleiro que entregar o navio faliu e a Login não recebeu o navio, você não tem navio, não tem receita, não paga dívida, não paga dívida, precisa tomar dinheiro em banco, virou aquele caos. Quando as coisas começaram a se resolver, a Login conseguiu comprar um navio. Porque recebeu 50 milhões de dólares de seguro da falência do estaleiro. Recebeu um segurinho. Aí o Luiz falou assim, não, eu faço questão de buscar esse navio na China. O Luiz foi buscar na China. Pegou o cabo e veio não bastasse. Eu queria vir de navio. Falei, mas não viaja 10 dias. Mas falou, não, isso demora, porque o navio vai ter que ficar parado. Mas nós passeamos um dia com o navio. Olha que legal. Foi na ponta do navio abrir os braços? No rio. É lindo esse porto da China, que é 400 quilômetros por rio. Antigamente, né, você só fazia as grandes capitais longe da costa, porque se o navio viesse... Encalhava. Ele faz no rio 400 quilômetros e volta como? Tá cheio de forte com canhão aqui. Fazer uma baliza deve ser difícil. Agora, quando era à beira da costa, no Rio de Janeiro a mesma coisa, é dentro da Baía da Guanabara. Entrou, que a entrada é mínima,
Você não sai mais. Você pode chegar lá, fazer os primeiros estragos, mas você não vai embora. Então, e esse é lindo, era a antiga capital chinesa, o Cantão, que chama. Cantão. Não bastasse o Mas Luiz qual ter que é ido o buscar... trajeto? É Cantão? Aí eu passeei um dia, aí eu perguntei quanto custou Esse passeio. $45 mil. Se eu soubesse, eu não ia passear. Só de bunker. Dá uma voltinha. Custou $45 mil essa voltinha. Coloca como investimento. Mas esse ponto é um ponto que eu queria trazer aqui, Luiz Alves. Você sabe que você tem uma boa fama ali de mão fechada, né? O pessoal diz que o senhor faz compra no mas dia. ninguém me contou, eu achei que era gentileza do estaleiro. Nós que tivemos que pagar, mas aí não tinha coragem de falar pra mim que estava pagando. Mas o senhor salvou a empresa, tá tudo bem. Passeio de 45 mil, acho que foi pouco. Mas chegou lá, ele batizou, o Luiz Alves batizou o navio, estourou a garrafa na proa do navio. mesmo? Assim, Legal. e discursou em inglês para os chineses. O chinês batendo no pau, pareceu... E tinha 5 menininhas chinesas, lá era proibido beijar. Eu abraçava, a menina beijava, todo mundo olhando espantadíssimo. Eu falava, aqui não pode beijar. Nenhum. Pediram pra tirar foto com o senhor, que eles pedem pra tirar foto com o ocidental, né? Quando eu fui lá, pediram. Só pediram. Só pediram, né? É popstar. Não, mas quero Mas voltar o cara no que tá tema... no navio, né? Eu quero voltar... Até eu quero tirar foto. Mas eu quero voltar no tema do mão fechada, porque umas histórias eu ouvi, outras eu vi. Então a gente ia almoçar lá no Galetes, né? Não são 2 meio galetes, é um galete dividido por 2. Você controla. Um meio galeto era R$39. Um galeto inteiro que você podia dividir por 2 era 42. Aí. Então, pô, não dá. Não dá. Então, mas aí é o meu ponto. O senhor não precisa disso. De onde vem esse desejo de controlar de fato o dinheiro? Porque a vida é... O pessoal fala, mas você ganha dinheiro para quê? Eu ganho dinheiro porque é a função da vida ganhar dinheiro. É? Não, a função da vida é viver bem. Eu falei, mas viver bem ganhando da onde? Então, se você usa o método de sempre fazer o que é certo com o dinheiro, você vai na sua cabeça também, né? Você vai comprar ação na bolsa porque você acha que vai ganhar dinheiro com ela, não pelo mero prazer de comprar ou vender ação, como é 95% dos participantes. Qualquer site americano que se opera dessas plataformas é obrigado a dizer quanto os participantes ganham ou perdem. Qualquer eles estão em letra muito pequenininhas. Fala, preste atenção, o senhor está começando a operar, saiba que 78% das pessoas que operam aqui perdem. Então, para que operar se você vai perder? Se 78%, você está no meio do perdedor. É dificílimo ter um ganhador aí. Sim. Então, a vida ganhar é uma obrigação. E respeitar o dinheiro é outra. E o pessoal nunca ligou muito para respeitar dinheiro. Eu vou contar outro lado dessa história aqui. Porque o pessoal, capitalista sanguinário, só pensa em ganhar dinheiro, né? Eu nunca vi uma pessoa que ajuda tanta gente igual o Luiz Alves. Nunca vi. Assim, 500 crianças em Ilhabela, na Associação Barreira, ajuda todo mundo que pode. E no meio do evento do Covid, que o Luiz passou um apuro lá, ficou um pouco internado, não entubou, não teve nada, mas passou ali um certo medo. Aí eu falei assim, Luiz, o que passou pela sua cabeça no dia que você estava mais deprimido? Ele falou assim, a única coisa que vinha na minha cabeça eram as pessoas que eu podia ter ajudado mais e não ajudei. Ai, que bonito. Então assim, isso é só para lembrar que tem coisas ali que bolsa, dinheiro e tal, mas no dia a dia, o que é? Salva a empresa, dá força para o management tomar atitude. Então, quando existe alguma ameaça, alguma coisa que vem para cima da empresa e o management fica com medo, né? O que a gente faz? O Luiz sempre fala, faz o certo e aguenta o rojão se vier errado, mas faz o certo. Então, assim, o ganhar dinheiro é para viabilizar tudo isso. Porque, né, é muito legal quando o cara fala assim, eu quero salvar as focas do Ártico. Com o quê, cara? Com seus R$10 no bolso? É verdade. Não arrumou nem sua cama, não tem nada, você produziu nada. Faz alguma coisa, vira homem primeiro, depois você tenta mudar o mundo, né? Então, esse passe
né, para poder ser um agente transformador no mundo hoje em dia, o recurso financeiro é um. Não adianta, assim, vou colocar um chapéu de palha e vou começar a bater um bumbo. Tem que atuar. Agora, para fazer, é instituição, é ONG, é doação, e tudo isso custa. Sim. Custa, né? Então, esse é o passe do Lito. Mas, né? É que você é controlado com dinheiro para o senhor. Para mim, eu sou super controlado. Não me dou presentes. Fala, não, você não compra, tem as Mercedes lindas, mas eu não compro nem amarrado. Por quê? Para quê? Para que isso? Você compra um carro normal. Eu hoje, infelizmente, é obrigado a dar de carro blindado, não porque você leva um susto porque o cara bateu com o revólver no vidro, ele te mata. Não, por isso que eu ando de carro blindado, mas não por luxo. Por luxo. Aliás, é um abacaxi porque o carro fica barulhento, o carro fica pesado, nada é vantagem. Almoça na mesa comigo lá, pede um hambúrguer, ela come lá na mesa. Não tem nenhum luxo assim que... botânica, né? Que é a sua paixão lá. Umas palmeiras imperiais, que você já me explicou como funcionam. Eu não tenho, mas minha família tem. Não faz. Só para os outros. Todos têm luxo. Vai com meu filho perguntar para ele. Luiz Alves, a gente vai ter que sair para fazer umas compras para gastar senhor. É um negócio muito para os outros e muito pouco para... Mas eu admiro isso, eu acho muito legal ter mantido essa humildade, isso talvez tenha te deixado mais pé no chão também com o tempo, né? Para comprar empresas. É uma condição indissociável. Não existe velho investor, gastão e bonachão com as coisas. Não tem. Combina, né? Um perfil porque com outro. Quando você olha a pessoa investidora, aquilo é uma fatia do que ela é na física, de verdade. Então, um investidor, né, vamos falar de valor, um velho investor, vamos falar assim, o que é? Uma pessoa disciplinada, não é gastão, tem paciência para esperar o momento certo. E isso transborda para o resto da vida inteira. Então, você não tem velho investor que na bolsa ele paga baratinho, né, tem disciplina, mas na vida fora do escritório é o bolachão, rasga dinheiro, combina, né, lobo de Wall Street. Não tem. Olha, eu adoro jogar. Minha família a vida inteira jogou. Poker? Qualquer jogo. Cassino. Falou em jogo. É mais bruto. Agora chego no cassino, roleta, não põe um centavo. Não tem chance. Roleta, você sabe que cada dólar que você pôr vai perder X%. 6% a cada roleta, a cada virada da bola. Então esse jogo você não pode jogar. Agora, 21... vai com uma tabelinha, você tira a tabelinha do bolso, pode pôr na mesa. Se você tivesse pleno conhecimento das cartas, você tem 8% de vantagem você. Então esse jogo é bom, esse jogo eu gosto. Jogo pequenininho, qual a menor ficha? É $5 que tem, então é essa mesa que eu tô. E aí você passa a noite inteira, vai perder $100, isso eu jogo, opa. Aí sim. E dói, né? E dói, né? Dói, porque você perdeu o tempo querendo destruir. Você quer ganhar, você tá lá pra ganhar. Dói, tá vendo? Dói, não é o dinheiro. Engraçado, cassino é uma coisa que nunca me encantou. Eu fui pra Las Vegas, entrei no cassino, é uma coisa mais deprimente, não acho legal. Agora eu gosto de um truco, gosto de um buraco. Aí você gosta então do conflito. É isso que você gosta. Eu gosto da concorrência. Você gosta da briga, do truco ali. Isso é interiorzão do Brasil. Daí que vem. Essas são as raízes. A Lu quer fazer o zap na testa. Conheço bem. Eu quero fazer um zap na testa. Vamos pro interiorzão do Brasil, que eu acho que tem uma pergunta que é importante fazer. Qual foi sua primeira ação? Qual foi aquele momento assim que se descobriu investidor? Existia um banco aqui em São Paulo muito importante chamado Comind, Comércio e Indústria de São Paulo. E esse banco deu uma briga de acionistas. E vários pais, eu tinha 15 anos, vários pais e amigos, eram diretores, e estava todo mundo envolvido. Todas as famílias de São Paulo eram um banco sem dono, com milhares de acionistas. Então, eu comprei umas ações. Eu tinha essa cautela até pouco tempo, nem sei onde foi parar. Era Luiz Alves, Paz de Barro. Que é uma menor. cautela. Menor.
E fui na Assembleia da Briga. Eu não sabia a atenção que todos eram amigos do meu avô, amigos do meu pai. Chegou o moleque aqui, todos vieram, abraçaram. Porque imagina o moleque de 15, 16 anos ir lá, velho, negócio de... Hoje em dia você compraria Bitcoin com 15 anos. Brincadeira. Hoje em dia, com 15 anos, estaria comprando hoje Bitcoin. se foi, a loja, essa molecada, todos têm Bitcoin. O moleque 15 anos, todos têm. Todos têm. Não, 50 reais, né? Põe Bitcoin, não sei pra quê, em todo caso. Então, essa foi a primeira. Mas de onde veio a inspiração? Tinha alguém na sua família que já investia? Ninguém. Não se gostava. A família de fazendeiro nunca se gostou de bolsa, nem nada. Sabia-se da existência, era obrigado a, quem sabe, jogar nos futuros café, vender para pagar os custeios, e não tinha que aí fazer proteção de rede para pagar a colheita. Tem uma filosofia por detrás do Luiz estar na bolsa. Eu fui entendendo com o tempo. Ele teve um conselho, eu estou inventando aqui, mas é conselho do pai dele. O Luiz gostava de jogar, né? Saía à noite, né? O pai dava uma então meu pai jogava toda a noite. Meu pai era um dos melhores jogadores de pôquer que tem. De stick poker, teve cara que teve infarte na frente dele no jogo. E ele falava, pode jogar. E joga jogo caro, para não perder tempo. Mas joga com parceiro pior que você. Você tem que ganhar. A obrigação do jogador é ganhar. Se perder, paga, não passa... Perdeu, e às vezes acontece que a noite de azar você perde. Perdeu, não tem nada de falar que não, ficou devendo. Não, paga, fala comigo, paga e trata de sempre ganhar. Se não está conseguindo, muda de turma, porque tem que ter um pior que você que está jogando. Ninguém é Deus. Você tem o seu parceiro. Se descubra onde você vai ganhar. O jogo que te deu prazer e que você ganha. E aí o senhor descobriu que era a bolsa. E aí descobriu a bolsa. O buraco ou a tranca de mano, que é o jogo mais lindo que tem, que você destrói o seu parceiro. Você é obrigado a jogar com revólver para matar o cara. E toda noite, boate, pagava para todo mundo, aquela farra do dinheiro. Então, sempre foi, o dinheiro era um assunto sério. E eu vi minha família só perdendo, vendendo fazenda, vendendo coisa, nunca se trabalhava, tinha herança que achou que ia viver mais tempo para aquela herança, e eu percebi que se eu não tomar atitude, para mim não vai sobrar nada. Lá aos 13 anos. E eu levava a sério isso. E eu falava, isso aqui, será que está certo o que eles estão fazendo? Mas pelo menos estão vivendo. Vivendo, tudo satisfeitérrimo. Ninguém ligava que estava acabando o dinheiro. Não, vai tocando. E acabou como acabou mesmo. E eu percebi que se eu não tomar providência, eu vou ficar sem. Entendi. E eu vi que o assunto, o dinheiro é a mola do mundo. A gente está aqui para produzir alguma coisa com o fito de ajudar o mundo a ser melhor. Seja do jeito que for, e cada um colabora do jeito que conhece. Perfeito. Então, se não sempre é um desconhecido, passa pelo mundo. O Eli Horne fala muito disso. Se você não fez o bem, o que você está fazendo aqui? Você veio para quê? Para viver, comer e morrer? Isso é livro de Jó. Velho Testamento, fala assim, pássaro foi feito para voar, o homem foi feito para trabalhar. O trabalho você vem no mundo e aí, filho? Produz alguma coisa, né? O fruto disso, bem feito, honestamente, papapá. Tem gente, coitado, não tem oportunidade, mal tem para comer, coisa, mas quem tem a cabeça privilegiada, e o privilégio de ganhar dinheiro pouca gente é talhado nisso. Mesmo, eu acho que um bom pianista, um ganhador de dinheiro, a dificuldade é igual. E ser pianista é duríssimo. Muita disciplina. Então,
o assunto me diverte e dá para fazer alguma coisa bonita, ter um prazer de chegar no escritório, ver essa rapaziada. Nós temos 200, 300 caras inscritos para disputar 2 lugares, 1 lugar a última vez. De analista? É um prazer tão grande depois o carinha dos meninos que chegam lá e que lutaram para conseguir aquela posição. Então tudo isso é um prazer. E ganhar dinheiro para os outros, tentar ganhar, é outro grande prazer e uma grande responsabilidade. Nós estamos com, acho que 150 mil cotistas, não perdemos, nós chegamos até 240 mil, perdemos... 210, chegamos a bater 209, 210. Então perdemos 50 mil. E esses é uma responsabilidade que você tem, porque você está... Eles depositaram confiança, olha, trata do meu dinheiro. A gente destrinchou um pouco disso na carta institucional. Eu vi, bem legal a última carta. E até essa ideia também de vocês que foi quando vocês montaram, eu lembro naquela primeira conversa que a gente conversou um pouco sobre isso. Muita gente, na verdade, primeiro cuida do dinheiro das pessoas e aí um certo momento larga e vai cuidar só do próprio. E vocês fizeram um pouco que o caminho oposto, né? Primeiro eu aprendi com o meu e depois eu também vou gerir o seu, né? Porque 90% que está cuidando de dinheiro nunca ganhou para ele. Nunca ganhou para ele. Então vai ganhar para os outros. É tão difícil ganhar dinheiro, é tão difícil. Então, se você se predispõe a ganhar para os outros, mas você nunca ganhou nem para você, como é que vai fazer? Certo. Vamos para as perguntas dos clientes, senão eles vão ficar bravos. A gente abriu uma caixinha ontem, escolhe 3 boas aí pra gente. Foi a maior caixinha. Maior caixinha agora, ever. Né? Mandaram muita pergunta. Eu até separei aqui em 3 categorias as perguntas. Vai ter que escolher uma de cada, senão o pessoal vai brigar com a gente. Tá, vou escolher, porque tem algumas que já foram respondidas até durante a nossa conversa, então acho que é legal. Tem um aqui sobre mais a estratégia de investimentos, né? Tem uma pessoa que é o Gian, ela pergunta: sou um cotista do Alaska Black FIA 2. Por que o fundo não se expõe ao mercado internacional? Porque ainda não está na hora. Né, se, vamos supor, Tesla, 3M, Johnson & Johnson tivesse 1/3 do preço, 1/4 do preço, tô exagerando, poderia investir 100% lá fora. A estratégia BDR, em 2014, chegou a ter quase 70% do patrimônio em empresas estrangeiras. Mas o que era os Estados Unidos naquela época? Ninguém falava. Né? Não era nada, não tinha. Então tinha Nike, 3M, Coca-Cola, Disney, Starbucks. A gente poderia ter isso, não depende. Oi? As Big Techs ainda não, né? Não, Big Tech naquela época não era muito big ainda, e no máximo a gente olhava o Google, assim e tal. Mas tinha coisa, como o Luiz fala, é melhor investir em moleza. Não é muito moleza você investir em tech, não. As coisas mudam bem, assim, então não sei se a gente investiria. Agora, uma hora vai acontecer. Então, assim, chutando, assim, sem responsabilidade nenhuma. Daqui 5, 6 anos, ou até antes, o Brasil vai ser vedete do mundo de novo. O petróleo vai estar 150, 200 dólares. A Petrobras vai estar, assim, todo mundo vai estar disputando a tapa, a Petrobras, como já teve na época do Gabrielli. Na época do Gabrielli, né? PT, né? O pessoal tem horror hoje, já foi eleito o melhor presidente na época de firma, de companhia aberta. Eu lembro algum prêmio assim. Então vamos disputar as empresas brasileiras. O Brasil vai ganhar espaço no mundo emergente, porque você vai investir aqui na China? Na Rússia? Onde que tá legal? O Brasil, mal bem, tem uma certa decência perto dos outros mercados emergentes. E aí quando o mundo tiver doidão pelo Brasil, normalmente isso coincide com o mundo não gostar muito do mundo desenvolvido. Porque o que vai estar quente é commodity. Se commodity está quente, é receita para o Brasil. E é custo para eles. Então lá começa a ficar ruim, não sei o que tem, aí tem medo sei lá, o Trump vai voltar, o mercado tem medo, eu não sei o que vai acontecer. Mas lá fica muito deprimido e aqui extremamente quente. A gente troca. Lembrando que o fundo põe BDR no nome para ele poder investir em BDR. Isso. Não significa que ele é 100% Isso até hoje BDR. Uma dúvida, sabia? Impressionante. Eu recebo ela também. Impressionante. E aí eles põem para ter essa opção. Não significa que ele botou BDR no nome, ele é um fundo só de BDR. Então a gente sim
Poderia. A gente sempre olha de vez em quando, mas ainda está muito diferente do preço, do desconto, na verdade, das empresas brasileiras. Legal. Não tem nada. Boa. Aí tem um aqui que eu categorizei como soft skills. E o pessoal perguntou muito, né? Aí tem uma aqui que é interessante, direto pro Henrique. Como o Henrique lida com ideologia e seu papel de gestor? E aí tem várias juntas, tá? Queria trazer. Você saiu do Twitter, você foi praticamente o fundador do FinTwitch. Como que você... FinTwitch? O Jeff Bezos saiu da Amazon também já. Deixa pra eles agora. Eu só joguei gasolina, carvão e tô fora. Olha, eu quase não uso mais também. Ficou uma rede um pouco difícil. A gente chama de grande quinta série. Mas isso é uma questão... As pessoas... É engraçado. As pessoas tentam te categorizar, né? Então, uma pessoa, ela é uma unidade. Ela não é várias pessoas ou várias facetas. Ela é uma coisa só. Uma pessoa que tem opinião, que tem crenças, que tem preferências, tal. E aquilo envolve tudo, ela como pai, como marido, no caso, pai, marido, cidadão, investidor, tudo. Quando você revela uma parte do que você é, não quer dizer que você é só aquilo e aquilo domina o resto. Simplesmente você tem vontade de falar. Então, eu falei várias vezes e isso é motivo de escândalo para umas pessoas. Falam assim, eu sou contra aborto. Nossa, como que isso afeta o seu investimento em Vale? Tipo, nada. Nada. É engraçado, né? Eu sempre separei muito os dois lados seus, mas as pessoas, elas misturam para tomar a decisão de investimento. É porque o Brasil é um grande estádio de futebol, com torcidas, né, organizadas, tocando bumbo e com muita raiva. Raiva do juiz, raiva da torcida adversária. Então existe muita raiva, né, em mídia social, os ânimos com acirrados. Ou você tá comigo, né, ou eu vou te matar. Eu te odeio, Então assim, por isso que eu dei uma distanciada, porque aquilo tava baixando muito o nível. Então, demais. Então eu substituí, por exemplo, Twitter por livro de história, literatura, física, família, viagem, mais, tipo, adquirir mais cultura, conversar mais. Então, assim, eu saí ganhando muito. Então, eu percebi que eu estava sendo drenado. Por um lado, eu acho triste, porque vocês foram dos poucos que se comunicaram, continuam se comunicando, as cartas são legais, você tem o Instagram, né? Mas que fizeram e foram muito pioneiros também, gestores que se comunicam com o público. Isso também foi um negócio que tirou um pouco o peso das costas, assim, porque existe aquela vontade das pessoas, de trazer pessoas para o assunto que a gente gosta. Quando você está sozinho, se você não fizer, ninguém faz, você fica com a obrigação meio que moral de fazer. Começou a aparecer tanta gente, tanta coisa, eu falei, não, agora não dá para escolher na prateleira que, sei lá, que influencer você quer aí. Tem um monte. E tem coisa mais divertida para a gente fazer hoje, assim, do que tá no Twitter. Então, a gente está um pouco longe. Mas, assim, é totalmente separável. Então, eu já fui atacado, eu já vi tudo. Tudo que você pode imaginar em rede social. Já vi. Então, assim, eu já fui de extrema direita até extrema esquerda. Quando eu defendi o programa de trainee da Magazine exclusivo para negros, por exemplo, um negócio escandaloso você falar isso. Eu defendi publicamente. Aí eu tomei porrada de todo mundo. Eu fui atrás, eu quis saber, falei, não, por que vocês estão fazendo isso daí? Fui atrás. O pessoal fica vomitando na internet e não vai atrás. A gente descobriu coisas interessantes, por exemplo. Tinham vários programas que eram assim, da Bayer, da Ambev, não era o primeiro, mas essa da marketing, né? Eu falei assim, olha, tem tanta gente boa que fica envergonhada de se candidatar no nosso programa de trainee porque acha que não é para elas. Então, se você meio que força, é exclusivo, vem aqui. Aí ela se sente menos impedida e vai e você descobre uns puta talento. Aí você fala, isso aqui serve pra gente, pra nossa companhia. Isso aqui serve, a gente vai fazer, a companhia privada, a gente pode fazer isso. Eu falei, é verdade. Se com isso ela contratar gente ruim, problema dela, do próprio acionista. E se ela descobrir uns baita talento, show de bola, tudo bem. O que os outros têm a ver com isso?
Então eu falei, defendi. Nossa. E aí na cabeça da pessoa dá um nó. Não entra. Porque você, ao mesmo tempo que você é contra aborto, você é a favor de cotas para negros da Magazine Luiza. Não, é como se fosse antagônico. Aí é tipo, pô, como assim? Então, Quem é o Henrique? Onde ele está? Aí, então eu falei assim, olha, aí uma vez escutei isso, olha, não tenta jogar xadrez com pombo, né? Não joga xadrez com pombo, pombo vai sair, né? Vai sair derrubando das peças, fazendo cocô no tabuleiro Na sua cabeça. e ele ainda vai erguer as asas achando que ganhou a partida. Você fala, não, então deixa quieto, tem coisa que não é pra mexer. Ô Luiz Alves, a gente tem uma sessão aqui que a gente sorteia uma bolinha e vocês respondem sobre a bolinha. Mais uns 10 minutinhos. A bolsa seguramos? Podemos? Podemos até 15 para as 11. Então, tem 10 e fechado. 8. Vamos correr, Então Guilherme. vamos. Gira aí a Nenhuma bolinha. pergunta mais, vamos Não, na mas é porque eu tô achando incrível, porque o Luiz Alves é totalmente conectado no mercado até hoje. Não, isso é legal. Gira a bolinha aí, porque a Vamos gente girar. tá perdendo tempo. Vamos lá, uma bolinha e vocês falam rapidinho sobre ela. Um hábito. Um dos poucos que eu tenho é jogar bridge. Jogar bridge. Henrique, Leitura. leitura. Próxima Ó, bolinha. Tamo no Express. Next. Uma qualidade. Eu vou fazer uma brincadeira trocada aqui. Você fala uma do Luiz Alves fala uma sua. Olha, virou prova oral. Uma é do nova. Luiz Alves, É. bom humor. Bom humor. Eu pensei que ele ia falar paciência. Porque Seu bom humor suplanta a paciência. Uma qualidade do Henrique, Luiz Alves. a dedicação. Dedicação. Ele é mesmo muito dedicado. Estudioso, né? Agora você fala uma minha, eu falo uma sua. Né? Ah, o Guilherme, ele é criativo. Olha só. Que é incrível para uma pessoa de tech. E a Lua é independente. Ah, essa é forte. Nossa, esse Obrigada, elogio. Guilherme. Essa Depois é- eu te dou um abraço. Sabe que eu tenho um colar que tá escrito, que o André me deu, que se você abrir tá escrito independência dentro, né? Porque realmente É a marca da Luciana. vai tentar tirar a minha independência. Não, eu não sou maluco. Uma bebida, o que você bebe? Isso aqui é para humanizar vocês. Eu Que sou bebo coisa. cerveja. Não cerveja? Tem uma Vinho, que você não? gosta mais? Eu não posso tomar, eu tomo um copo, acabou. Então, Justo. Não, é só uma curiosidade isso aí, porque o meu é cerveja de vinho. Cerveja de vinho. Cerveja de vinho. E Eu gosto aí, você vai numa festa ou alguma coisinha um pouco diferente, sempre tem uma bebidinha um pouco mais forte, né? Ah, uísque, não sei o que lá. E nunca nada desceu pra mim. Não Nada. consigo. Eu também não gosto, não. Mas aí eu eu acho isso gosto. muito forte. Aí eu descobri que vinho do Porto é bom. Ah, vinho do Vinho do Porto é bom. Vinho do Esse Porto aí é bom, seria a pimentinha. Essa daí. E vinho Só esses não, três. Luiz? Vinho também ele não vai comprar porque custa caro. Ah, o Luiz bebe vinho, sim. é bom vinho. Bebe. E vinho não pode ser ruim. É, né? E não precisa ser top absoluto, porque eu não tenho nem esse paladar para o top do Eu. top. Tomei alguns. Já cheguei a tomar vinho, que depois eu fui ver, a garrafa custava $45 mil. Não Só era eu, depois. porque eu não compro garrafa. Era o seu passeio Mas de vinho barco. $45 mil, eu vi o cara abrir 5 ou 6 e eu tomava, eu falava, você vinho é bom, meu velho. Aí que eu vi saber que era $45 mil cada garrafa. Nossa. Pisado pelos pandas no Tibete. Que vinho é esse, gente? Italiano, provavelmente. Muito bom. Nossa senhora. Sabe? Não lembra. Que vinho era esse? Era esse cara, Esse você era feito de chega Bitcoin, na casa assim. dele, ele pergunta que dia, que ano que você nasceu, ele vai na adega, traz o melhor vinho do seu aniversário. Caramba. Você olha e fala, não é possível que ele... Aí eu perguntei, quanto custa uma garrafa? O cara falou, não existe. Essa garrafa que você está falando não tem mais. Não tem nem preço. Não, mas como não tem? Eu tomei, eu trouxe, botei, o cara falou, então, se é coisa, é $45 mil. Nossa! Ó, me apresenta esse amigo aí. Vamos pra Uma última. vezinha só. Que eu preciso liberar o Luiz Alves, eu Vamos. sou disciplinada. Um esporte. Coisa, não sei nem se é um esporte, mas kart. Kart. Olha só, que diferente. Luiz Alves. Sou averso a esporte. Mas nem acompanha Nem- nada, Luiz? Não, acompanhei futebol, meu pai era louco por futebol. Era diretor de São Paulo, nós íamos no vestiário, eu ia no campo, eu sentava
Tem um cara que chama Leônidas da Silva, não sei se vocês sabem quem é. Sei. Não, conheço. Eu sentei no colo dele Famoso transmitindo diamante futebol. negro. Ele olhava na câmera, no Pacaembu, da televisão e ia transmitindo para o público, para a televisão. E eu no colinho dele lá, eu achando o máximo. Isso, então, cansei de futebol, cansei de fazer isso aqui, uma coisa horrível. Hoje eu não consigo ver, eu gosto de assistir. Né? Nem Copa do Mundo? Nem, menos ainda. Eu nem sei se é verdade, mas eu acho que foi o Leônidas da Silva que inventou o chute de bicicleta. Não, ele que inventou, não. A bicicleta é dele. Tem algum livro para indicar aí, gente, para a gente encerrar? Livro, podcast, Olha, filme, pode ser filme também. Eu indiquei para um menino, ele falou, não é possível que exista esse livro. Chama-se Um Milionário em Lisboa. Um Milionário em Lisboa. E é dois volumes. É um livro português, é muito raro, não é fácil encontrar aqui. É de um armênio que fez fortuna no petróleo e morreu em Portugal. E é história verídica, ele era o Mr. 5%, ele tinha 5% de todas as Shell, as firmas de petróleo do mundo. Ele começou a descobrir, foi o primeiro cara da Ucrânia, acho que a Ucrânia que veio à moda é onde nasceu o petróleo no mundo. Ucrânia e Rússia, aquela região que é difícil saber se é Rússia, se é Ucrânia, o que é lá. É um livro lindo. Então, e conta a trajetória de um molequinho que perdeu os pais e coisa, e terminou como o mais importante do petróleo do mundo. E quem vai para Portugal chama Kerkerian, e ele tem uma fundação. Portugal é o museu mais lindo do mundo que ele deixou. Então, esse é um livro lindo. Legal. Um comentário sobre o livro, você também vai um pouco contrassenso, né? Luiz, para as pessoas aprenderem sobre investimento, é melhor ler livro de investimento ou literatura? Não, romance. Romance de ganhação de dinheiro. Então, tem coisas ótimas para dizer. Como que? O Taipan, por exemplo, que James um ocidental. Clavel. Um ocidental que também são 3 volumes e várias gerações, termina Taipan, Shogun. com Hong Kong. Então, esses livros que é encomendado a fazer, é tudo de propaganda, demagogia. Só conta o lado bom porque o próprio cara que escreveu, mandou alguém escrever, ele pagou para escrever da vidinha dele. Então a visão é a dele, não é a visão do... Está cheio de romance fabuloso, ou romance de rouba banco, de golpes, de financeiros. Isso é uma delícia. Isso é legal. Um livro, Henrique. Um livro que para mim, assim, ter terminado ele foi uma vitória, assim, porque quando comecei achei gigante, falei, mas eu tenho que tirar isso da minha frente, né? Quero começar a ler, não ler isso aqui, não vai dar. Então preciso terminar. E gostei muito foi Guerra e Paz. Olha só. Guerra e Paz, o Tolstói é uma coisa impressionante. Você não sabe se é livro de história, se é romance, se é documentário, se é um negócio diferente. Bem legal, boas dicas. Henrique e Luiz Alves, muitíssimo obrigada por ter vocês aqui. Sempre quis compartilhar essa conversa com mais gente. Acho que temos várias coisas ricas aqui hoje para dividir. E espero que voltem, porque sobraram 357 perguntas aqui para vocês, ficarão sem resposta. Obrigada mesmo por terem vindo. Obrigado a vocês. Obrigado. E estamos às ordens, pelo menos cada 6 meses, a gente está à disposição para... Então, fechou. No próximo a gente vai no Amigo de Vinhos do Luiz. A gente trazer. Boa. E aí fazemos regado a vinho. Obrigada, Luiz Alves. Obrigada, Henrique. Obrigada a você que acompanhou esse podcast Bilhões no Divã. A gente se encontra na semana que vem. Obrigada, Gui, por estar aqui comigo. Obrigado, um beijo Lu. e curte esse vídeo. Siga esse canal pra gente fazer mais vídeos pra você. E compartilha com seus amigos. Compartilha com seus amigos. Um beijo. Tchau.